E a gente retoma a discussão sobre a morte de Alexei Navalny, mais um opositor de Vladimir Putin a morrer em situação suspeita na Rússia. O nosso convidado é o professor Dr. Vitélio Brustolin, de Relações Internacionais da UFF e pesquisador de Harvard. Tudo bem, professor? Muito obrigado por estar aqui conosco. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Prazer conversar com vocês. Professor, claro que são mortes misteriosas, mortes suspeitas e, do ponto de vista político, isso enfraquece cada vez mais a oposição na Rússia. De que forma a gente tem que fazer uma leitura sobre esse triste acontecimento? Thiago, eu vou começar pelas mortes misteriosas. Não há nenhuma dúvida de que o governo russo tentou matar o Navalny em 2020, por exemplo, porque a substância que foi usada para envenená-lo, o Novichok, é uma substância desenvolvida pela KGB, antigo serviço de espionagem russo, e depois herdada pela FSB, atual serviço de espionagem. É uma arma química, é uma substância que você mistura, pode ser em pó, pode ser líquido, são duas substâncias que são levadas separadamente de tão tóxico que é o produto, e é misturado na hora de tentar assassinar alguém. O Navalny foi envenenado com essa substância nas suas roupas íntimas, isso foi identificado pelo próprio médico russo que o atendeu, e depois foi novamente identificado na Alemanha, inclusive a Angela Merkel fez uma declaração sobre isso. Então esse veneno é produzido apenas por governos, foi inventado pela espionagem russa, só a Rússia tem essa substância. Outros inimigos do Putin foram mortos com envenenamento por polônio. Quem tem polônio? Apenas governos têm, uma substância radioativa. Não há dúvidas de que o Navalny, houve tentativa de assassinato dele. Mas aí, depois de se recuperar lá na Alemanha, 5 meses em coma induzido, ele resolveu voltar para a Rússia. E ele declarou antes de voltar para a Rússia que ele sabia que assim que desembarcasse, ele seria preso. Foi exatamente o que aconteceu. Muitos acreditam que foi ali que ele sentenciou a sua morte, porque era evidente que o Putin ia tentar matá-lo. Ele desembarcou na Rússia em janeiro de 2021 e foi imediatamente para a prisão, veja só, Thiago, por descumprir as medidas restritivas de liberdade, mas ele estava internado no hospital. Ele foi, então, em dezembro desse ano, transferido para a Sibéria, sem motivo nenhum, numa prisão perto do Círculo Polar Ártico, onde faz menos 28 graus, e agora o governo russo declara que depois de uma caminhada num lugar onde faz menos 28 graus, ele morreu. A gente não tem como saber exatamente por que ele morreu, porque não existe imprensa livre dentro da Rússia, não existe investigação independente dentro da Rússia. A Rússia é uma ditadura, o Putin não tem oponentes que possam concorrer com ele, ou as candidaturas foram cassadas, ou as pessoas foram mortas com tiros nas costas, caíram, entre aspas, de janelas de prédios, ou foram envenenadas. Então, não é uma democracia. As eleições de 17 de março são uma farsa, todo mundo sabe disso. Mas ninguém pode falar nada, porque só chamar a guerra na Ucrânia de guerra dentro da Rússia dá 15 anos de prisão. E as pessoas que se posicionam contra o governo russo têm os seus bens confiscados. Portanto, a morte do Navalny enfraquece, sim, o que restava de movimento de oposição dentro da Rússia, mas ninguém pode falar nada, porque se falar ou é preso, ou tem os bens apreendidos, ou é morto. Thiago. E professor, nessa sexta nós já tivemos declarações de autoridades internacionais, presidentes como o próximo presidente dos Estados Unidos, presidente da França, e personificando, dizendo que, sem dúvida nenhuma, foi Vladimir Putin que causou esse assassinato. Isso muda alguma coisa na configuração internacional da relação entre esses países? Isso pode pressionar ainda mais a Rússia, que já vem sendo muito pressionada desde o começo da guerra na Ucrânia? Muda alguma coisa, professor? Olha, seria interessante que dentro da Rússia houvesse a possibilidade das pessoas terem acesso à informação, porque nesse caso o Navalny se tornaria um mártir dentro da Rússia. Talvez por isso ele tenha levado tanto tempo para ser morto. No início, o Putin queria que o assassinato dele fosse silencioso e discreto, e muito rápido, mas acabou sendo muito lento e público. O mundo inteiro agora observa o que acontece na Rússia. A questão é que o Putin já tem um mandado de prisão contra ele por deportar 16 mil crianças ucranianas para a Rússia. É um mandado do Tribunal Penal Internacional.
o Brasil é membro do Tribunal Penal Internacional. Teoricamente, o Putin não pode ir a nenhum dos 123 países membros do Tribunal Penal Internacional porque ele precisa ser preso. No ano passado, ele insistiu durante 5 meses para participar de uma reunião do BRICS na África do Sul. O presidente Ramaphosa fez pressão para ele poder ir lá, mas não pode, porque a África do Sul é signatária do tratado, assim como o Brasil, e seria, portanto, uma ordem judicial que iria fazer com que ele fosse preso. O presidente Lula disse que gostaria que o Putin viesse ao Brasil na reunião do G20 em novembro desse ano no Rio de Janeiro. Se isso acontecer, o presidente Lula não pode interferir na justiça brasileira. O Brasil é membro do Tribunal Penal Internacional e tem que emitir mandado de prisão para o Putin. Mas é claro que o Putin sabe disso e dificilmente vai pisar no Brasil. Então, o que muda na relação internacional? Bom, o Putin é uma pessoa que tem um mandado de prisão de uma organização internacional expedido contra ele. A morte do Navalny é só mais um dos muitos assassinatos listados contra o Putin e que precisam ser investigados. Agora, de novo, como se investiga algo assim? Quando não há agência independente de investigação e não há imprensa livre dentro do país, Thiago. Perfeito. Professor Vitélio Brustolin, de Relações Internacionais da UFF, pesquisador de Harvard, muito obrigado mais uma vez pela análise aqui na Jovem Pan. Um bom descanso, bom fim de semana. A gente volta a se falar. Um abraço. Obrigado. Boa noite a todos. Até logo.